Olá, bom dia, mais uma vez estamos de volta com o programa Pedra Angular. Programa este que vai ao ar todos os dias através da Pedra Branca FM e também este programa estará no nosso canal no YouTube para você assistir quando quiser. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. É um prazer estar de volta com vocês. Prazer imenso poder chegar até seu lar para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, para sermos melhor do que ninguém, nem para denegrir ninguém. Estamos aqui para propagar o caminho, a verdade e a vida. E quem é o caminho, a verdade e a vida? Senhor Jesus Cristo. Assim como no tabernáculo de Moisés tinha 3 compartimentos, átrio, santo lugar e santíssimo lugar, assim também Deus, usando o seu tabernáculo, Jesus Cristo, o tabernáculo de Deus, onde Deus estava velado, onde Deus estava habitando corporalmente, também tem 3 compartimentos. E Jesus disse: eu sou o caminho, que é o átrio, a verdade, que é o santo lugar, e a vida, que é o santíssimo lugar. Estamos para propagar isto. Em Cristo você encontra o caminho, encontra a verdade absoluta e encontra a vida eterna. Então, por isso que nós estamos aqui, com este propósito. Deus colocou no nosso coração e nos deu esta porta aberta para poder adentrar no seu lar agora e transmitir a fé perfeita, a fé verdadeira, a fé que te leva ao rapto. Deus te abençoe. É um prazer estar mais uma vez com vocês nesta programação de fé. E nós vamos continuar o nosso assunto falando sobre a verdadeira ceia. Aqui nesta cidade só tem um local que pratica esta ceia. E este local nós estamos reunidos todos os domingos e quartas-feiras a partir das 19h30, e ali de mês em mês nós realizamos a nossa ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés. É desta forma que a ceia deve ser realizada. Foi assim que Jesus ensinou. Ele nos ensinou a praticar a ceia desta forma. Como diz a Bíblia, no dia da festa dos pães asmos, Mateus capítulo 26, versículo 17 diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde deseja que prepararemos a refeição da Páscoa? Então veja só. Eles iriam celebrar a Páscoa. E a festa dos pães asmos está interligada com a Páscoa. 7 dias comereis pão sem fermento. Do dia 15 ao dia 22 de abril, os israelitas realizavam a festa dos pães asmos, onde eles celebravam a Páscoa, que estava interligada com esta festa. E aí não podia haver nem nada levedado naquela festa. Não podia haver nada de fermento. E foi no dia dessa festa dos pães asmos, no primeiro dia, que Jesus tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e deu a seus discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isto
em memória de mim. Semelhante também, ele disse, pegou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse, tomai, este é o cálice da nova aliança, que será derramado em benefício de vós para perdão dos vossos pecados. Então nós temos a ceia com pão asmo, com vinho puro e o lava-pés. Depois da ceia, tomou uma toalha, cingiu-se e começou a lavar os pés dos discípulos. Então vamos ponderar isso aqui claramente hoje, como é que se processa isto. Você sabe que um pão asmo, ele diferencia de um pão fermentado pela sua aparência. Já o vinho não. O vinho é diferente. Veja só, o vinho e o suco de uva não se diferencia pela aparência, mas pelo gosto. Já os pães, o asmo e o fermentado, eles se diferenciam pela aparência. A aparência de um pão asmo é totalmente diferente de um pão fermentado. Veja que o pão fermentado, ele é inchado, ele tem uma aparência mais bonita, mais aprazível. Por quê? Porque o pão fermentado é um hipócrita. Ele não é daquela forma. Foi o fermento que fez ele inchar daquela maneira. Mas aquilo não é ele. É algo que estava dentro dele que fez ele inchar. Então aí você tem o seguinte: é só aparência, mas o que ocorre ali foi uma levedação. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Foi assim que Jesus ensinou. O pão asmo é um pão mais... não tem aparência tão bonita, mas ele não tem fermento. Aquilo é ele mesmo. Não tem hipocrisia ali. Então Jesus, quando mostrou isso para nós, ele mostrou que o seu corpo não tinha falsidade, hipocrisia, e não tinha aparência bonita. Nele não havia beleza e formosura para que o desejássemos. Então vamos lá, vamos seguir aqui em frente para você entender claramente comigo. Você sabe que o seguinte, existem 6 características que a Bíblia mostra o que é o fermento, de forma simbólica. O que o fermento significa nas Escrituras. Primeiro, fermento é uma figura de doutrinas falsas. Fermento é uma figura de podridão. Fermento é uma figura de maldade. Fermento é uma figura de pecado. Fermento é uma figura de malícia. Fermento é uma figura de hipocrisias. Hipocrisia. Jesus nos advertiu assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque se relacionava com a doutrina dos fariseus. Observe, uma igreja que celebra a ceia com pão fermentado, ela mostra que o que está dentro dela é doutrinas falsas, podridão, maldade, malícia, pecado e hipocrisia, ainda que aparente uma forma de piedade, ainda que aparente algo bom para a sociedade, mas dentro dela está tudo isto. Observe, como eu disse para você, o pão fermentado, aquilo não é ele, aquilo é uma hipocrisia, é uma falsidade, aquilo foi o fermento que o inchou. Porque se fosse colocar ele mesmo, ele seria fininho e bem pequenininho. Mas com aquela inchadura que teve, com aquele inchaço que ele teve, se tornou aquele pão grande. O que é que ocorre? Muitas pessoas se gabam pela quantidade de pessoas que tem.
em suas igrejas. Observe, aquilo não são pães asmos que estão ali. Aquilo é só fermento. O pecado está ali dentro, a doutrina falsa está ali dentro, a malícia está ali dentro, a maldade está ali dentro, a podridão está ali dentro. Por isso que está cheio. Pregue a verdade, viva a palavra para ver quantas pessoas estarão com você. Poucas pessoas estarão. Jesus falou que o seu rebanho era pequeno. Não temas, ó pequeno rebanho. Viver falsamente é muito falso. Eu quero ver uma pessoa viver dentro da verdade e honestamente para ver se não é difícil. Então o que nós temos? Muitas igrejas espalhadas pelo mundo, denominações. Eu não vou chamar isso de igreja, porque igreja quer dizer os chamados para fora. Denominações, associações que estão cheias de pessoas fermentadas, cheias de doutrinas falsas, cheias de hipocrisia. Vale de quê? Não vale de nada. Então, o que essas igrejas têm é muito fermento. E aí estão inchadas, cheias de pessoas. Na minha cidade, as denominações são tão fracas porque pregam um evangelho tão pobre como este e não conseguem nem encher os bancos da igreja. Um evangelho falso, fajudo, só de aparência. Prega libertinagem para o povo e não consegue nem encher os bancos. Que pobreza! Então aí você vai entender o seguinte: Jesus disse: pães asmos. Tomou o pão, tendo dado graça, o partiu, porque aquele pão é uma figura do seu corpo. Ele diz que será partido por vós, moído por vossas transgressões. Ele foi moído por nossas transgressões. Quando eu celebro a ceia com pão fermentado, eu estou dizendo que esse corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo, esse corpo que está ali está cheio de doutrinas falsas, de podridão, de maldade, de pecado, de malícia e de hipocrisia. O corpo de Cristo verdadeiro não tem nada disto. Por isso que Jesus comparou o seu corpo com um pão asmo, onde não tem falsidade, malícia, podridão, maldade, pecado e doutrinas falsas. A verdadeira igreja de Cristo não tem doutrinas falsas. Ela está acautelada do fermento dos fariseus. Ela lança fora este fermento e fica com os asmos da sinceridade. Então observe. No dia da festa dos pães asmos, Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu. E observe só, esse pão asmo é uma figura da noiva de Cristo. Por quê? Jesus pegou o pão e comparou e disse: olha, isto aqui é meu corpo que será partido por vós. Fazer isto em memória de mim. O corpo de Cristo hoje na terra é a noiva. A noiva é o corpo de Cristo. Então, a noiva de Cristo, ela tem que ser sem hipocrisia, sem malícia, sem maldade, sem pecado, sem podridão e sem doutrinas falsas, que é o pior que tem. Doutrina é forma de crer. A minha forma de crer tem que ser de acordo com a palavra. Agora observe. Observe. Então a noiva de Cristo é o corpo de Cristo na terra, onde o Espírito Santo está neste corpo operando. E Deus não pode habitar num corpo onde tem pecado. E fermento é símbolo
do pecado, da hipocrisia. Então Deus não habita nestes sistemas que estão aí. Veja só, nós não estamos aqui para denegrir. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Então observe, Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse: isto é o meu corpo, para nós rememorarmos o que ele fez por nós na cruz do Calvário, e de como este corpo era sem pecado, nunca praticou um pecado e nasceu sem pecado. Este corpo foi moído por nós na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Então, da mesma forma que o Espírito Santo estava naquele corpo, hoje o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está em outro corpo, que é o corpo de Cristo, sendo agora um corpo místico. Ali o Espírito Santo estava num corpo literal, num corpo de carne, comprimido em um corpo de carne. Hoje o Espírito Santo está em um corpo que tem muitos membros. E ele está habitando na noiva, porque a noiva é sem fermento. Não tem fermento. Não tem pecado. O que é pecado? Pecado é incredulidade. E a noiva crê na palavra por completo. Como é maravilhoso isto. Então aí você compreende que toda denominação que pratica a ceia com pão fermentado estão em pecado, estão cheios de doutrinas falsas, de podridão, de maldade, de hipocrisia e de malícia. Todos eles. Ali onde existe malícia e hipocrisia, pode observar, conte, aqui na minha cidade em Pedra Branca, mostre somente uma dessas denominações, somente uma doutrina que eles pratiquem, que essas denominações pratiquem, pratica que seja de acordo com a palavra. Não tem, porque ali está o fermento, as doutrinas falsas, o pecado, a hipocrisia. Mas a verdadeira noiva de Cristo toma a palavra e é sem pecado, sem fermento. Então vamos lá? Só recapitulando com vocês, no dia da festa dos pães asmo, Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu. Não havia fermento em Israel naquele dia. E da mesma forma que Cristo praticou, eu devo praticar. Mas aí as pessoas vêm e dizem assim: não, pode ser feito de qualquer maneira. O que vale é a sinceridade. Ora. Como é que um homem pode ser sincero? Sinceridade sem a verdade não vale de nada. Sinceridade sem a verdade te levará à perdição. Jesus fez, eu tenho que fazer. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Como? Da forma que ele fez. Tomou o pão, tendo dado graça, partiu. Como figura de que o corpo dele ia ser partido. E eu teria que fazer isto em memória dele, da forma como ele fez, com pão sem fermento. Pão sem fermento. Se você quiser participar de uma ceia, todo segundo domingo de cada mês, nós estamos realizando a ceia aqui em Pedra Branca. Vem estar conosco para você assistir e ver o que é uma ceia de verdade, com pão asmo e vinho puro. Veja só, o apóstolo Paulo diz para a gente assim: alimpais, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento.
preste somente atenção. Alimpai-vos do velho fermento. Aí ele vai prosseguir e diz, assim como estáis sem fermento. Por quê? Porque eu tenho que se limpar da hipocrisia, que é o velho fermento, da malícia, da maldade, do pecado, pecado é incredulidade, da podridão e das doutrinas falsas, para eu ficar sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado por nós, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho. Eu não posso fazer festa com pecado, com maldade, com podridão, com malícia, com hipocrisia e com doutrinas falsas. Tendo isto aqui, eu não participarei daquela festa lá no céu, porque Jesus disse, eu não beberei mais do fruto da vide, até que venha beber convosco no reino do meu Pai. Como é que eu posso participar daquela ceia lá, se existe fermento em minha vida aqui? Não posso. Então, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Observe, sinceridade e verdade, com os asmos. Livre destas coisas, livre de doutrinas falsas, livre de pecado, livre de maldade, livre de malícia, livre de hipocrisia, livre de podridão. A minha vida tem que ser uma vida vivida como a noiva, com os asmos da sinceridade e da verdade. Precisa-se ter a verdade e ser sincero. Precisa-se ser sincero e ter a verdade. Porque aí você não cai na esparrela do engano religioso. Então, você que deseja se limpar do velho fermento, sair fora da denominação, como diz a Bíblia, sai dela, povo meu, e não serdes cúmplices em suas obras. Observe, fermento é figura de pecado. O que Deus faz com o corpo cheio de pecado foi o que Ele fez com o corpo de Cristo, com Jesus Cristo ali no Calvário. Porque o corpo de Jesus ali no Calvário estava cheio de pecado. Porque a Bíblia diz, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O que Deus faz com um corpo cheio de pecado? Ele dilacerou aquele corpo no Calvário. Ele moeu aquele corpo no Calvário, porque aquele corpo estava cheio de pecado. Ainda que nasceu sem pecado e nunca praticou um pecado. Mas os meus pecados e os teus estavam sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo aquilo ele fez para que eu lançasse o velho fermento fora. E está sem fermento, sem estas 6 coisas que nós citamos aqui. Então ele fez tudo aquilo para que eu fosse limpo, com os asmos da sinceridade, porque a noiva é o pão asmo, é o corpo de Cristo. Você sabe que o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Cristo. Então aí você tem claramente. Eu espero que você tenha entendido, meu irmão. Tenha entendido porque nós celebramos a ceia com pão asmo e vinho puro. Próxima programação nós vamos detalhar o vinho. E por que nós tomamos vinho e não tomamos suco de uva. E eu vou explicar para vocês, tudo detalhadamente para você compreender que nós aqui pregamos a verdade. Compare com as escrituras, aquilo que foi pregado aqui, e veja se não estamos pregando a verdade. E a verdade te liberta. Não tenha medo de sair da denominação. Não tenha medo de sair de qualquer lugar que você esteja para vir para a palavra.
Só tem uma coisa que alegra um verdadeiro cristão: é a palavra, é estar na palavra. Então veja só, uma vez eu estive em uma denominação, mas quando eu ouvi esta verdade ser pregada sobre a ceia, com pão asmo, com vinho puro, com lava-pés, então eu me regozijei, minha alma se alegrou, porque eu ouvi a verdade. E a palavra de Deus no coração de um eleito produz vida. As minhas palavras são espírito e vida. Que Deus te abençoe. Só me resta tempo para convidar você para estar conosco nos nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. O nosso tabernáculo, nós estamos reunidos todos os domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Você é meu convidado especial para estar conosco. Vem estar conosco. Venha ouvir a palavra pregada na sua íntegra. A palavra pregada na sua totalidade, sem tirar e sem acrescentar. Eu estou à sua inteira disposição para qualquer esclarecimento. Desejar um culto no seu lar, nós estamos à sua inteira disposição. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia na paz do Senhor, te ajude e que Deus abra o teu entendimento para compreender as Escrituras. Lembra-te que esse entendimento tem que ser aberto por Deus. Jesus disse: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só a quem Ele quiser revelar. Que Deus te abençoe. Receba meu abraço. Deus te abençoe.